o quanto a gente tem músicas que a gente escuta que marcam a nossa vida, né? Que conseguem explicar, que conseguem colocar em palavras para as pessoas o que a gente está sentindo. E se a gente parar para pensar, as músicas que mais fazem sucesso são as músicas que ressoam com as pessoas. Ou seja, uma ideia, um nome, um título, uma história, um acontecimento, que quem escuta fala, caramba, é bem assim, eu também já vivi isso. Eu também já passei por isso. Por isso a gente se gosta, por isso a gente se conecta com isso, né? E aí a gente vai passando para as outras pessoas, e quanto mais pessoas vivem aquilo, mais pessoas querem ouvir aquela música e ela estoura, né? Se você conta uma música de alguma coisa que ninguém se conecta, que ninguém nunca viveu aquilo, as pessoas não vão querer ouvir, porque não tem, é nada a ver, é uma viagem, uma loucura, que papo doido dessa música aí. Então, o Roberto Carlos, ele é uma pessoa que eu pretendo trazer mais vezes aqui pra Magic Morning também, as letras dele, porque ele foi um cara especialista nisso. Não é da minha geração, talvez não seja da sua também, seja dos nossos pais, mas ele é uma pessoa que durante muitos anos, 30 anos no Brasil, escreveu centenas e centenas de músicas que as pessoas se conectam profundamente. Ele consegue resumir de forma simples algo que as pessoas estão vivendo e por isso as pessoas se conectam. Que é a base de qualquer artista, né, gente? O artista tem que ter esse poder de conseguir colocar numa letra. Se a gente comparar com as músicas que tocam hoje em dia, as músicas que fazem sucesso hoje em dia também são músicas que muitas pessoas se conectam. Muitas pessoas estão vivendo. Então agora a gente tem o Barões da Pisadinha, né? Que tá bombando. Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo, porque eu sou o seu esquema preferido. Não só a melodia, a batida da música é muito marcante, né? Fica na nossa cabeça, mas a letra é algo que ou a pessoa já viveu, ou a pessoa adoraria viver. Quem não gostaria de ter alguém que roda a cidade inteira, mas vem escolher ficar comigo, né? Eu sou o esquema preferido. Então, e em várias outras letras de sertanejo, de tudo, né? De pop que a gente tem hoje. E por que eu tô trazendo? Eu quero trazer um ângulo diferente, que eu nunca comentei antes aqui, tá? Que é o poder da música. O quanto a música, ela formata a maneira que a gente vê o mundo. Então, eu escuto aquela música e eu fico pensando, comigo não foi bem assim, mas uma parte foi, mas essa parte aqui, eu nunca vivi isso. Mas daí eu olho em volta e eu vejo que todos os meus amigos, eu vejo que todo mundo que eu conheço tá curtindo, tá vivendo, tá recitando, tá adorando aquilo. E aí eu começo a me pensar, será que não sou eu o estranho? Será que eu não sou a pessoa que tá errada? Porque olha só, tá todo mundo curtindo. Tá todo mundo aqui na volta ouvindo. Só que tipo assim, e tá todo mundo obviamente já vivendo isso. Tá todo mundo replicando isso, ou já viveu isso no passado, por isso se conecta com a letra, certo? Você tá me acompanhando? Todo mundo se conecta com a letra. Será que eu não sou o estranho de nunca ter vivido isso? Será que eu não sou o errado? E aí a gente começa a se perguntar, né? E aí eu começo a pensar, bom, então tá, então eu vou fazer aquilo que todo mundo faz, porque faz parte da natureza humana. Nós temos os nossos neurônios espelho, e a gente se desenvolve nessa vida como espécie, como animal, olhando as outras espécies e tentando emular o que essas espécies fazem, né? Eu que trabalho com diferenciação, eu sei o quanto é difícil a gente não copiar os outros, né? Me pergunta como é que eu sei isso, fazendo isso há 20 anos. Então, tem toda uma bioquímica e uma neuroplasticidade que a gente tem que lidar com isso, que faz parte de quem a gente é, mas eu acredito que aquilo não me define, eu quero estar um nível acima disso, né? Então, a gente está passando por tudo isso, e aí tem o Roberto Carlos falando pra gente que eu sofri um monte de coisa, mas o importante é que emoções eu vivi. Aí eu fico pensando, gente, olha só, se a gente tá vivendo um perrengue, uma dificuldade, um problema, tá tudo bem, porque o importante é que emoções eu vivi. O importante é sentir emoção e o resto é o resto. Olha a mensagem que essa música passa. E quando eu leio aquilo, tem partes que eu me conecto com a música, por exemplo, ele fala do que ele já perdeu e já ganhou, né? Eu sei que o amor, eu sei, já sofri, mas não deixo de amar. Quando eu escuto isso, eu penso, poxa, eu também sou assim. Eu já sofri, mas eu não quero deixar de amar. Ali eu me conecto. Aí na sequência vem uma coisa que talvez não seja muito comum pra mim, mas eu acabo me conectando também.
uma das técnicas mais antigas de venda que existe no mundo é quando você diz pra pessoa algo que ela concorda, ela fala, sim, concordo. Aí você fala outra coisa, ela fala, sim, concordo. Se ela falar 2 sims, a chance dela falar um terceiro sim é gigantesco. Isso é uma técnica de venda, a ABC da venda. Qualquer vendedor sabe disso. Você tem que fazer o cliente falar sim uma vez, falar sim outra vez, e aí a chance dele falar uma sim uma terceira vez é muito maior, né? Então você fala 2 coisas que você tem certeza que a pessoa vai concordar com você, e a terceira que você não tem muita certeza, você deixa pra terceira parte. Porque como ele falou os 2 primeiros sims, tem uma chance de maior falar o terceiro sim. Você já tinha parado para pensar que isso se aplica às músicas também? O quanto na música eles podem trazer pra letra algo que eu concordo, já vivi, algo que eu concordo, aquilo também eu já passei por aquilo, mas daí, na terceira, é algo que eu não vivi, que eu não passei. Mas a chance de eu falar assim e falar, bom, tá bom, quer dizer que a vida é assim, né? Eu não sabia, tô aprendendo com essa letra aqui, legal, vou tomar aquilo como verdade pra mim. E assim eu vou formatando a minha visão de mundo baseado no que outra pessoa tá passando pra mim. Então eu vou falando sim, 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 e aí quando era algo que normalmente eu diria não, eu olho pra trás pros outros sims que eu já falei e penso, olha, se até agora eu concordei com essa pessoa, eu vou concordar com esse ponto também, porque é uma coisa novidade, mas eu vou tomar isso aqui pra mim. E aí eu tomo aquilo pra mim como verdade. Só que às vezes não é hora de dizer sim, é hora de dizer não. É hora de dizer, olha, eu concordo com isso, mas esse ponto aqui eu não concordo. Só que é difícil dizer isso, ainda mais porque a música, ela mexe com a gente aqui dentro, né? Eu vejo todo mundo cantando, eu vejo um país inteiro entoando aquela mensagem, reforçando aquela mensagem. É muito difícil pra mim dizer não. Você concorda comigo? Então eu acabo aceitando. E aí aquilo que era um não passa a ser um sim. E agora eu não tenho mais 3 sims, agora eu tenho 4 sims. E agora que eu tenho 4 sims, a chance de eu ter um 5º sim é muito maior. Lá vem um ponto novo que eu também não concordava. E aí eu olho para aquilo, só que como eu tenho 4 sims, eu assumo aquilo como um 5º sim. Aí lá vem um 6º ponto. Também não concordaria, mas como tem 5 pontos, agora eu acabo concordando com o 6º. E cada sim a mais que eu vou dizendo, vai mudando quem eu sou. E na medida que aquilo vai mudando quem eu sou, eu vou recebendo um novo sim, e um novo sim, e um novo sim. E daqui um pouco, eu tô cheio de sims que não sou mais eu. É um novo eu que eu peguei por aí pelo mundo. Eu fui catando e me tornei um novo eu. Tá certo ou tá errado? Depende. Você tá feliz? Tá fazendo você feliz isso? Tá te realizando? Então tá tudo bem. Agora, se não tá te realizando, não tá levando você pra vida que você queria, a gente tem que revisar isso. Interessante, né? E esse é o poder da nossa cultura e do meio ambiente que a gente vive. O tema de hoje que eu separei pra gente poder falar aqui, gente, é sobre o que a gente ouve que pode mudar a gente. Quando eu vou repetindo como se fosse um mantra pra minha vida, e aí aquilo acaba virando parte de mim. Você já deve ter ouvido falar isso, né? Quando a gente repete uma coisa, um mantra. Vou explicar sobre isso, como as marcas fazem isso agora. Mas você já parou pra pensar o que é mantra? O que significa a palavra mantra de verdade? Da onde que nasceu isso? Como que isso é utilizado por pessoas há 4.000 anos atrás e como que hoje é utilizado pelas marcas dentro do ecossistema que a gente vive hoje? Pois é isso que eu quero compartilhar com você no episódio de hoje, episódio 2 da Magic Morning. Como é que a gente amarra, como é que a gente coloca tudo isso para ver como é que tá alinhado com a nossa vida. Eu quero começar fazendo um teste. Eu vou falar agora aqui alguns slogans e eu quero convidar você para escrever aqui embaixo qual é a marca desse slogan que eu tô falando, tá bom? Eu vou falar o slogan, são marcas conhecidas, e aí mas não vou falar qual é a marca, e você escreve pra mim aqui o nome da marca do que a gente tá falando. Tá bom? Então é o seguinte, primeira é, não esqueça a minha Caloi. Essa é um slogan muito famoso de uma campanha da marca,
Qual é a marca de bicicletas famosas que a gente está falando? Caloi, exatamente. 1001 utilidades. Qual é a marca que eu tô falando? Tem 1001 utilidades? Escreve para mim aqui. Bombril, exatamente. Uma boa ideia. Uma boa ideia. Já faz um tempinho que eu não escuto, mas era bem famoso há anos atrás. Qual é uma boa ideia? Caninha 51, né? Para quem bebe a cachaça famosa, talvez uma das mais famosas do Brasil. Dê férias para os seus pés. Nossa, você chegou a lembrar da voz da pessoa falando isso, né? Na televisão. Dê férias para os seus pés. Qual é a marca? Qual é a marca? Quem lembra? É a marca de chinelos Raider. Vale por um bifinho. Caraca, quem é que lembra disso? Vale por um bifinho. Essa era uma campanha de um produto para crianças chamado Danoninho. Que loucura! Você consegue imaginar você dando um Danoninho pro seu filho hoje e pensando que dar um Danoninho para ele é o equivalente a um bife? O que eles querem dizer é que tem a mesma capacidade nutricional de um bife, né? Pra criança. Muito louco isso, né? Muito louco. Olha que interessante. Por que eu tô trazendo isso aqui pra cá, né? Marcas é a minha área, eu trabalho com isso há 20 anos. E é muito interessante, quanto mais eu estudo, mais é impressionante ver o poder que você tem quando você consegue transmitir uma ideia em uma frase. É isso. É uma ideia em uma frase. Ou seja, eu vou martelando aquilo na cabeça das pessoas, até que aquilo vai se propagando, e as pessoas vão aceitando aquilo como verdade e aquilo se torna a marca dominante. O slogan, ele é registrável. Um concorrente seu não pode usar o seu slogan, só você pode usar o slogan, né? Então, você vai vai falando aquilo, e ele funciona como se fosse um botão, que eu aperto um botão de atalho, igual no celular. Eu clico lá no botãozinho do WhatsApp, ele abre o WhatsApp. Eu clico no botão do Facebook, ele abre o Facebook. Ele é um botão de atalho, que toda vez que a pessoa escuta aquilo, ele pega e traz aquilo pra mente da pessoa. Ele abre na mente da pessoa aquele programa que a gente falou. As marcas, quando descobriram isso, falaram, cara, é isso que a gente tem que fazer. Não adianta a gente ficar aqui falando pra todo mundo que a gente é tudo, a gente não é tudo pra todo mundo. Se você notar, cada slogan desse que a gente analisou agora, cada slogan desse, ele é focado num posicionamento específico, ou num ângulo específico que você pode trabalhar. E aí você vai martelando, para no instante que a pessoa ouvir aquilo, ela clica e ela abre a janelinha, né? Ela abre o programa na cabeça da pessoa. Será que a marca inventou? Será que alguma marca um dia criou, acordou e falou, sabe o que a gente podia fazer? Vamos criar uma frase pra galera lembrar da gente. Pois então, há anos eu venho estudando isso. E eu venho tentando entender de onde que a galera tira essas coisas, que às vezes funcionam, às vezes não funcionam, né? E aí eu comecei a pensar no seguinte, assim como tem um atalho positivo de uma frase que eu clico e ele abre um programa de uma marca que quer se divulgar, será que também não tem atalho negativo? Será que não tem um atalho que eu clico e ele abre um programa que não é tão bom? E o conceito de bom e ruim ele é muito relativo, né, gente? Depende dos meus valores e depende do que eu quero da minha vida, né? O que é ruim para uma pessoa pode ser boa para outra pessoa e vice-versa. Então, se eu pegar e clicar nesse botãozinho, eu posso às vezes abrir um programa que é nocivo para mim, que é prejudicial, um programa que é bom lá pro outro, mas para mim vai ser perigoso, eu nem percebo isso. Aí eu comecei a fuçar e correr atrás mais disso, né? E fui tentar estudar o que é que rola isso. E aí eu lembrei de algumas frases que a gente fala que são slogans não de uma marca, mas de uma ideia. São slogans de uma ideia que quando eu clico nela, ela abre aquela ideia na minha cabeça. E aquela ideia na minha cabeça muda a maneira que eu ajo no meu dia a dia, no meu negócio, na minha vida, as decisões que eu tomo, a maneira que eu vejo o mundo. E quando eu mudo essa ideia, ela é um problema. Por quê? Porque se for uma ideia pior, ela se instala na minha cabeça e para eu conseguir remover isso é muito difícil. Deixa eu te dar um exemplo. Eu anotei algumas frases aqui de atalhos perigosos que a gente fala e nem percebe. Não tenho tempo para nada. Quantas vezes na minha vida eu, Pedro, já falei essa frase? Rapaz, eu não tenho tempo para nada. Eu não percebo, eu tô só falando.
Mas qual é o programa que está abrindo na minha cabeça quando eu falo isso? Eu não tenho tempo para nada, né? Outro exemplo, Brasil é o país da piada pronta. Toda vez que eu falo isso, qual é a vontade que aquilo desperta em mim? Me dá vontade de querer trabalhar, de querer levantar cedo, de querer cuidar da minha família, de querer fazer as coisas, ou dá vontade de chutar tudo pro alto e falar, então eu não vou fazer mais nada? Olha o perigo. E aquela frase, você tá percebendo que essas frases são slogans? Da mesma forma que uma marca tem um slogan, essas frases também são slogans pra gente? Tudo precisa ser perfeito. Quantas vezes eu já falei isso na minha vida também? Tudo precisa ser perfeito. Só que nunca é perfeito. E enquanto não tá perfeito, eu não faço. E como eu não faço, eu não consigo colher os frutos do meu trabalho, né? Outro perigoso. Disfarçado de uma coisa positiva, mas é uma coisa perigosa, né? Outro exemplo. Sou muito velho pra isso. Tô muito velho pra isso. Esses tempos os amigos nossos queriam convidar a gente pra ir pro Atacama. Pra acampar no Atacama de barraca e tal, ficar lá, tinha um lugar num canyon que eles queriam ir, tal. E eu sempre tive vontade de ir pro Atacama, né? O deserto do Atacama aqui no Chile. Eu sempre tive vontade de ir pra lá. E aí quando eles estavam contando, eu falei, ih, galera, perrengue não, tô muito velho pra isso. Na hora que eu falei isso, eu fiquei pensando, peraí um pouquinho, cara, eu sempre quis ir pro Atacama. Se eu tô velho hoje, eu tô velho em relação ao quê? Em relação a 10 anos atrás, que eu tinha 20 e poucos anos, tá bom, tô mais velho que lá. Mas em relação nos próximos 10 anos, 40 anos, eu tenho mais vida pra viver pra frente do que eu tenho vida que eu já vivi pra trás. Eu pretendo viver até os 80, 100 anos, eu tenho muita vida pela frente, muita coisa que eu quero realizar. Se eu começar a me dizer que eu tô velho pra fazer as coisas agora, eu não vou fazer mais nada da minha vida. Você concorda? Então, olha que loucura, né, gente, isso. Olha como a gente vai falando as coisas e não percebe. E aí eu falei, não, eu tô muito velho pra isso. E eu ia abrir mão de viver uma experiência incrível, de poder conhecer. E certamente, se hoje tá mais difícil do que há alguns anos atrás, daqui a 10 anos vai estar bem mais difícil do que hoje. Então, o momento é agora. Eu só tenho o agora pra poder fazer. E olha como isso inverte a minha mentalidade. Isso muda a maneira que eu vejo, né? Outro exemplo. Tá todo mundo em crise. Quantas vezes você ouviu essa frase nos últimos tempos? Gente, também é um ângulo. Não, Pedro, é uma constatação. Calma, eu vou falar sobre constatação e realidade daqui a pouquinho. Segura o tchan, tá? Tá todo mundo em crise. O dinheiro sumiu, os clientes sumiram, o Brasil tá quebrado, como diria o nosso querido presidente da República, né? O Brasil tá quebrado. Então, que loucura, né? Que loucura! Aí eu vou repetindo isso, vou repetindo e não percebo. Olha como isso vai minando, como vai tirando a minha energia. Olha os programas que eu tô abrindo na minha cabeça. Outro exemplo, isso é coisa de rico. Eu lembro quantas vezes na minha infância eu ouvi essa frase, na minha adolescência. Mas isso aí é coisa de rico, não é coisa pra gente. E aí a gente vai tendo que lidar com isso. Outro exemplo, primeiro trabalho, depois se diverte. Tá bom, então quer dizer que trabalho e diversão são coisas separadas, certo? Trabalho eu sofro, suo sangue, me mato e aí depois eu vou me divertir. Olha como isso limita as minhas possibilidades, né? Será que não existe uma maneira de eu conseguir fazer os dois juntos? Será que não existe uma maneira de quanto mais eu trabalho, mais eu me divirto porque eles estão alinhados? Se eu penso que primeiro eu trabalho, depois eu me divirto, eu me fecho para essa possibilidade. Olha o programa que eu abro, né? E esse programa dita como eu vou fazer. O que mais que a galera tá falando aqui? A gente vai quando tiver dinheiro, né? Dinheiro não traz felicidade. Quem trabalha não enriquece. Dinheiro não dá em árvore. Olha quanta coisa ligada a dinheiro a gente ouve, né, gente? Olha como a gente vai falando essas coisas, são slogans. Você já tinha pensado por esse ângulo? Você já tinha pensado? São slogans. Para nossa mente não é diferente de quando eu escuto é uma boa ideia, Caninha 51, uma boa ideia. Dê férias para os seus pés, Raider. Você conhece, você confia da Volkswagen. Não é diferente. Vai lá e faça, just do it, da Nike. Não é diferente. É o mesmo mecanismo de ouvir aquilo, ver que várias pessoas estão concordando, assim como a música faz. Eu importo aquilo para cá, instalo aqui e pronto. A partir de agora aquilo faz parte do meu sistema operacional que dita como é que eu faço as coisas. E aí a vida pode ser mais difícil. Então,
Não tem como a gente impedir isso de ser instalado muitas vezes, mas tem como a gente atualizar. Esse foi um dos grandes aprendizados que eu tive nos últimos anos. A gente pode atualizar. E assim como... Sabe quando às vezes quando você vai usar o WhatsApp ele está atualizando? Só um pouquinho que ele está atualizando. Está baixando um novo e instalando. Ou o Facebook, ou o Gmail, ou um joguinho do celular. Qualquer coisa. O desenvolvedor ele lançou um modelo novo que tem mais funcionalidades, tem mais poder, é mais rápido, tem mais memória, tem coisas novas. E aí quando você instala aquela versão nova, novas possibilidades se abrem. A nossa mente é da mesma forma. O mesmo mecanismo que faz uma marca criar um slogan e se tornar uma referência na mente das pessoas, é o que faz uma banda se tornar referência na mente das pessoas. É o que faz uma celebridade se tornar referência. E é o que faz essas frases que a gente vai ouvindo por aí, essas analogias que a gente toma pra gente. Aí a pergunta que fica é, e esse não é bem um enfoque do papo de hoje, mas é só um ângulo a mais que eu queria trazer pra discussão, porque é muito relevante, né? Quantas frases estão instaladas aqui dentro que eu nunca mais parei pra pensar, é isso realmente que eu quero? É isso realmente que eu quero pra minha vida? Talvez aquilo me serviu quando eu tinha 12 anos, 15 anos. Mas agora que eu tenho 30, ainda me serve? Agora que eu tenho 50, ainda me serve? E aí a gente começa a deixar de ser zumbi, somente executando algo que foi passado pra gente começar a ter controle, né? Controle é uma ilusão. Mas a gente começa a ter mais autonomia sobre as coisas que acontecem. E eu começo a decidir por mim. E não somente repetindo algo que um dia eu peguei pra mim. Filosofia de boteco. Eu escutei num boteco, numa conversa de boteco um dia, alguém que falou, por isso que na vida é assim, rapaz. Malandro que é malandro, malandro é malandro, mané é mané. Camarão que dorme a onda leva. Sei lá, um monte de besteira que a gente escuta. Só que é um slogan. Vai formatando, vai entrando na nossa cabeça. Tem uma frase que pra mim, eu tô trabalhando nela, tá? Eu confesso que eu tô trabalhando, porque não é fácil. Que é, não tem glúten, não tem lactose, não tem caloria, não tem gosto. Porque eu venho de família italiana. É só você pegar qualquer produto e olhar as calorias. Se tem caloria, é gostoso. Eu não tô dizendo que é bom pra você, mas é gostoso. Agora, se não tem caloria, a chance de não ter gosto também é muito ruim, né? Mas... Pedro atualiza. Tô atualizando aqui no meu sistema operacional. E hoje eu descobri que tem muita coisa boa tem gosto. Não precisa ter caloria. Essa era uma versão antiga do meu software, que agora eu tô atualizando e eu tô percebendo que no mundo sim, tem muita coisa boa que faz bem pro corpo, faz bem pro paladar e não precisa fazer mal pro meu organismo, né? Pra minha natureza. Então, interessante isso, né, gente? Uma mentira dita 1000 vezes se torna verdade. Quando eu escutei essa frase pela primeira vez, e durante muitos anos, o que eu, Pedro, interpretei dessa frase? Quer dizer que se eu pegar algo que é uma mentira, e eu ficar repetindo, eu repetindo, ela vai se tornar uma verdade, certo? Certo. Então eu preciso repetir uma coisa 1000 vezes, de forma consciente ou inconsciente, beleza. Para aquela coisa ser repetida, não sou eu que tenho que repetir 1000 vezes. Se 1000 pessoas falarem aquela coisa uma vez, aquela mentira também se torna uma verdade? Porque daí o jogo muda. Eu não preciso que a pessoa... Porque vai levar tempo pra eu repetir 1000 vezes. Talvez numa vida inteira eu nem chegue a repetir 1000 vezes. Mas se eu olho em volta 1000 pessoas repetindo a mesma coisa, talvez imediatamente eu tome aquilo como verdade. Quantas coisas hoje são mentiras que eu estou tomando como verdade porque tem 1000 pessoas repetindo? E digo mais, essas 1000 pessoas não são pessoas ruins. São pessoas como eu, que estão olhando em volta, estão vendo os outros repetir, e assim como eu, também está tomando para si como verdade aquilo. Mas e se não for verdade? E se não for verdade? Alguém daquelas 1000 pessoas vai ter que levantar o braço e vai ter que falar, gente, não é verdade isso. Vai ter que mostrar um novo ponto de vista, uma nova possibilidade. Para que aquelas pessoas repitam 1, 2 vezes, mas na terceira ela já não repete mais, porque ela atualizou. Ela descobriu um jeito novo de fazer aquilo. Ela descobriu um novo ponto de vista, como o Ricardo comentou. Quais são as coisas que têm sido repetidas 1000 vezes recentemente?
Quais são as coisas? Coronavírus mais mortal do que nunca. A gente está vendo a situação que está acontecendo aí e a gente sabe disso como? Pela mídia. E eu não ponho minha mão no fogo pela mídia. Mas é o canal que eu tenho. Eu não tô lá nos Estados Unidos para saber o que está acontecendo. Então eu vou sabendo pelos canais de mídia que vão reportando, né, as reportagens, vão dizendo o que está rolando. Tento ler canais diferentes para pegar uma ideia do que está rolando. Então, por um lado, a gente está vendo que o coronavírus está terrível. Por outro lado, a gente tem o Bolsonaro dizendo que é mimimi, que a gente tem que parar de mimimi. E aí? Em quem que a gente acredita? Né? Aí vai uma escolha, vai da escolha da pessoa. Vai ter gente que vai se sentir mais confortável de fazer uma coisa, vai ter gente que vai se sentir mais confortável de fazer outra. E o meu papel não é entrar em política, não é começar a discussão política, não é nada disso. É só trazer para reflexão a questão eu quis dar um exemplo da questão de uma ideia repetida 1000 vezes. Faz sentido isso, gente? Uma ideia repetida 1000 vezes. O poder que ela tem. Imagina uma ideia repetida 10 mil, 1 milhão, 50 milhões, 200 milhões de vezes. Né? O quanto isso afeta na realidade, na energia do que a gente está vivendo e nas coisas que vão acontecendo. Você concorda comigo? E eu estou repetindo e replicando aquilo e eu nem parei para pensar naquilo, né? Então, vou dar um exemplo. Vamos falar assim, Pedro, mas só um pouquinho. Você tem que ir no que é a realidade, cara. Realidade é realidade. Né? O que é verdade? Concordo. O que é verdade? Vou trazer um exemplo para você de algo que eu venho estudando nos últimos anos. Imagina uma laranja. Existe uma laranja? Existe uma laranja. Eu posso pegar ela na mão, tá aqui, tá na minha frente. Mas a mesma laranja, exatamente a mesma laranja, pode ser coisas diferentes para pessoas diferentes, dependendo de quem é essa pessoa. Então, por exemplo, se eu entregar uma laranja para uma criança, a criança não vai dizer que é uma laranja, ela vai dizer que é um brinquedo. Vai brincar como se fosse uma bola, vai fazer embaixadinha, vai jogar no irmão, né? Que é isso que irmão faz. Olha a frase que eu tô falando, percebe? É isso que irmão faz. É normal o irmão brigar com o irmão. Olha, né? Olha como a gente começa a ficar presente para isso. Se eu dar a mesma laranja da mão da criança para um fazendeiro, ele não vê uma laranja. O fazendeiro vê um produto. Ele produz a laranja para poder vender e sustentar a fazenda dele, a família dele, né? Se eu pegar a laranja da mão do fazendeiro e entregar para um cozinheiro, o cozinheiro não vai ver como um produto, ele vai ver como um ingrediente para a receita dele, para o bolo que ele está fazendo, né? Assim como ele vê outros ingredientes. Se eu pegar a mesma laranja e dar na mão de um biólogo, o biólogo vai ver a laranja, o fruto, como um produto, como um órgão reprodutor da árvore. Órgão reprodutor da árvore, né? Na cabeça do biólogo. Porque é assim que ele vê o mundo, porque é o que ele trabalha. Se eu tirar da mão do biólogo e dar na mão de um malabarista, ele vai ver aquilo como um malabares, como uma bolinha que ele joga para cima e, sei lá, um instrumento de trabalho dele, né? Se eu tirar a laranja da mão do malabarista e dar na mão do nutricionista, o que vai acontecer? Eu vou dar na mão do nutricionista, o nutricionista vai ver como uma fonte de vitamina C. Uma fonte de vitamina C, uma fonte de algo que pode ajudar a gente, fortalecer o nosso sistema imunológico, pode ajudar a gente na nossa saúde, né? Então, olha que interessante isso, gente. Olha como mesma coisa vai ser coisas diferentes para coisas diferentes. E aí, quem que tá certo, quem que tá errado? Como é que eu posso dizer que o fazendeiro tá certo, mas que o biólogo tá errado? Como é que eu posso dizer que o malabarista tá certo, mas que a criança tá errada? Então, eu tô trazendo isso para reflexão, pra gente poder entender que, da mesma maneira que algo, em algum momento da minha vida, pra mim, era certo, na medida que eu vou evoluindo, vou aprendendo e vou atualizando, eu começo a ver que já não é mais tão certo. Tem uma versão melhor daquilo, e eu vou melhorando a maneira que eu enxergo, eu vou mudando a maneira que eu enxergo. E isso é um processo pra vida, a gente vai levar pro resto da vida, né? Vou aprendendo coisas novas, o que tá rolando, eu vou trazendo novas informações, fazendo novos cursos, conversando com outras pessoas, e aquilo vai expandindo, 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 vou aprendendo coisas novas e vai mudando a maneira que eu enxergo. Então, a nossa realidade, ela é definida pela experiência que eu vivo. Anota isso, por favor. A minha realidade é determinada pela experiência que eu vivo. Se eu perguntar para uma pessoa que foi mordido por uma cobra, como é andar numa floresta, ele vai me contar uma versão da história,
que é perigoso talvez, que é terrível, que é a dor, que não vale a pena o risco, com um monte de coisa. Se eu perguntar para uma pessoa que nunca foi mordido, que também gosta de andar na floresta, vai dizer que não tem problema nenhum, porque ele nunca viu. Então, a mesma floresta pode ser segura ou perigosa, dependendo da experiência que a gente já viveu. Faz sentido isso? Dependendo do que eu já passei. Então, hoje, a maneira que eu vejo o mundo e aquilo que eu julgo existir está muito relacionado às experiências que eu já tive. E na medida que eu vou vivendo outras experiências, como o Roberto Carlos falou no começo da música de hoje, né? As emoções que eu vivi, o se eu ganhei e o se eu perdi, isso vai mudando a maneira que eu enxergo o mundo e vai mudando a maneira que eu julgo as coisas que pra mim são certas ou são erradas, pra mim serve ou se não serve. A realidade é definida pela experiência que eu vivo. A realidade é definida pela experiência que eu vivo. E quando eu aprendo isso, eu me torno muito mais humilde. Eu não saio ditando regra e falando que tá todo mundo errado, só eu tô certo. Porque eu entendo que a experiência daquela pessoa pode ser diferente. Um menino que cresce numa favela, numa comunidade pobre, e a única referência que ele tem masculina é um traficante, quando ele cresce, a chance dele virar um traficante é muito grande, porque ele não tem outra referência. É só aquilo que ele viu. Olha a importância dele ter esporte, dele ter cultura, dele ter música, de ele ter ver outras possibilidades para ver que não é somente aquele caminho, que é o caminho possível. Senão ele vai escolher o quê? Ele, na verdade, ele nunca teve escolha, né? Ele só fez a única coisa que estava na frente dele. Olha a importância de eu estar sempre buscando coisas novas, conversando com outras pessoas, ouvindo outros pontos de vista, porque eu nunca sei quando eu vou encontrar alguém que vai atualizar a maneira que eu penso. Eu nunca sei quando é que eu vou encontrar alguém que vai me mostrar que as coisas podem ser diferentes. Que vai me mostrar que a minha versão de 2004, que eu estava instalada aqui dentro, pode ser atualizada por uma versão de 2020, que é muito mais poderosa, que tem mais um monte de coisa que as coisas podem fazer, que a vida pode proporcionar. E se eu formatar a minha mente, não por acidente, não por acaso, eu vou vivendo e vou batendo nas coisas e vou formatando. E se eu formatar ela de maneira consciente? E se eu escolher as coisas que eu vou colocar aqui pra dentro? E se eu selecionar as coisas que eu vou colocar aqui pra dentro? Será que eu não vou conseguir ter um resultado muito melhor em menos tempo, ter uma vida mais equilibrada, uma vida mais feliz por causa disso? Eu posso, é uma escolha minha. Eu não deixo mais as pessoas jogarem o que elas querem na minha cabeça. Eu vou filtrar o que eu vou trazer aqui pra dentro ou não. Também é uma decisão. Também é um ponto de vista. E talvez pra muita gente nunca pensou nisso. Nunca pensou que eu tenho direito de escolher o que eu vou colocar aqui dentro, não. A Mirelle, ela fez uma formação há um tempo atrás da Louise Hay. Alguém já ouviu falar da Louise Hay? Eu vou chamar a Mirelle pra fazer uma Magic Morning comigo. Ela vai contar em detalhes pra você, tá? Porque é muito legal. A Louise Hay era uma norte-americana que ela teve uma vida muito sofrida. Ela foi estuprada pelo padrasto quando tinha 5 anos de idade. Depois foi mãe jovem. Depois ela saiu de casa, fugiu e passou por um monte de problema e ela desenvolveu câncer. E aí ela descobriu, pelos estudos dela, que na verdade aquele câncer era uma manifestação física de uma dor emocional que ela tinha. E a melhor maneira de lidar com essa dor emocional que ela tinha aqui dentro era contando pra ela novos pontos de vista. Falando e repetindo coisas para que ela entendesse. Então, a Louise Hay não explicou desse jeito, tá? Eu não sou especialista, não sou terapeuta, não é minha área isso. Mas é incrível o trabalho dela. Isso quando você vê os estudos de caso, ela tem mais de 50 milhões de livros vendidos no mundo inteiro, a Louise Hay, né? É muito famosa. Então, quando você entende o poder de quantas vidas mudaram por causa dessa ideia da Louise Hay, o que ela trouxe? Ela trouxe para o mundo ocidental a visão de você conseguir pensar, peraí um pouquinho, se eu posso repetir as coisas com frequência desse lado e aquilo torna a minha vida pior, será que eu não posso repetir as coisas desse lado e tornar minha vida melhor? E ela começou a trazer o que ela chama de afirmações positivas, que são frases, parecem frases meio infantis, eu confesso, tá? Quando eu escuto, eu acho assim, mano, isso não é possível, cara. Frases como, por exemplo, eu me amo, eu me aceito e eu sou digno de valor. Eu me amo, eu me aceito
e eu sou digno de valor. Quando eu repito essa frase, eu vou começando a interiorizar que eu me amo, que eu me aceito, que o meu corpo não precisa manifestar uma doença. Se o Vitor Sorrentino tivesse batendo esse papo comigo agora, ele ia falar, porque é muito alinhado com a visão dele isso, né? O quanto de doença vem dessas incongruências que a gente está vivendo aqui dentro. É uma manifestação física de algo que está rolando aqui dentro. Então, se eu hoje me aceito, eu não preciso manifestar no meu corpo fisicamente, o meu corpo tentar criar uma doença, porque ele não sabe lidar com essa questão emocional que está desequilibrada aqui dentro. E aí eu vou trabalhando aquilo, eu vou ajustando aquilo ali dentro, e vou repetindo essa frase com o tempo, e vou trazendo pra eu me aceitar. Eu me amo, assim como eu amo outras pessoas, eu também me amo. E eu sou digna de valor. O mundo inteiro diz que eu sou gordo. Eu sou muito gordo ou sou muito magro. Eu sou muito pobre ou sou muito rico. Eu sou brasileiro, complexo de vira-lata, terceiro mundo, coronavírus, sei lá, um monte de problema que todo mundo me fala. E a maneira que eu interpreto isso é que eu não tenho valor. Que a vida é sofrida, que a vida é difícil. Tá bom? Então eu vou programando isso aqui no meu computador. É isso que vai rolar na minha vida, no meu negócio, na minha equipe e nos clientes que eu vou atrair. Quem é o tipo de cliente que eu vou atrair, gente? O cliente que pensa como eu penso. Se eu penso que o cliente ele é tranqueira, que ele é desonesto, que ele só quer se dar bem em cima de mim, eu só vou atrair cliente que é tranqueira, desonesto e que só quer pensar em cima de mim, porque é isso que eu faço, é isso que eu penso o tempo todo. Vai rolar, é fato, né? E se eu puder inverter, eu acho que esse é o grande pulo do gato. E se eu puder inverter? E se eu puder falar coisas que eu vou repetindo, e aquilo que era mentira ou verdade depende do meu ponto de vista. Por exemplo, se eu falar para uma pessoa que a vida ela é linda e ela vale a pena ser vivida, para uma pessoa que está em depressão e que está pensando em se matar, ela não vai concordar. Ela vai dizer, você está mentindo. Porque do ponto de vista dela e da maneira que ela está experienciando a realidade dela, isso é mentira para ela. E aquilo é verdade para mim. É a mesma vida, é o mesmo planeta, a mesma cidade, os mesmos amigos, mesmo tudo. Como é que pode ter alguém muito feliz e alguém querendo tirar a própria vida? Verdade ou mentira depende do meu ponto de vista. Depende do que eu estou vivendo. E então, se eu chegar e falar isso para ela, ela vai dizer isso é mentira. Então, quais são as coisas que durante muito tempo eu pensei que era mentira e que talvez agora eu possa virar a chave e começar a aceitar como verdade? Quais são as coisas que eu vejo que, se ao invés de eu olhar para a música do momento da sofrência, que coloca milhões de pessoas para encher a cara, para se embebedar, se embriagar, para lembrar do ex, para ficar na depressão, e usa o mesmo poder, a mesma tecnologia para elevar, para dar ânimo, para dar energia, para pensar coisas novas, para criar, para ir para cima, para abrir novas possibilidades. Eu pego aquilo que era mentira e se torna verdade. Ou eu pego aquilo que era verdade e não me serve mais e eu começo a interpretar como uma mentira para mim. Eu não quero mais. Não me serve. Eu quero outra coisa. E o mantra, eu fui estudar sobre o mantra. O mantra, ele vem do sânscrito, que é uma linguagem indiana antiga, né? O sânscrito, que não existe mais, né? Não é uma linguagem oficial de nenhum país hoje. Ele vem da palavra man e tra. Man significa mente. E tra significa controle ou proteção. Então, é o controle ou proteção da mente. Isso significa mantra, né? E quando eu falo mantra, eu escolho uma ideia e repito aquela ideia com consistência até ela se tornar verdade para mim. Então eu pego... Gente, vocês estão tão animados quanto eu tô animado para falar desse assunto? Isso é incrível, cara. É o tipo de coisa que eu fico pensando, meu Deus, como é que eu nunca pensei nisso antes? Eu trabalho com marcas há quantos anos, eu nunca associei o quanto isso pode ter de impacto, eu nunca usei isso, né? Eu pego a mesma tecnologia de pegar uma ideia e ser repetida 1000 vezes até se tornar verdade, que as marcas usam, que a música usa, que a mídia usa, que a política usa, e eu uso a meu favor. Eu uso pra minha... Se torna algo que me empodera, não algo que me torna prisioneiro da ideia dos outros, né?
E baseado nisso, eu repito, eu posso pegar qualquer ideia e repetir ela 1000 vezes pra mim, até ela se tornar verdade pra mim. O mantra clássico são palavras com ideias escritas em sânscrito, né? Que são usadas pelos budistas, pelos shintoístas, pelos hindus da Índia, que você fica repetindo 108 vezes. Esse é um ritual que eles fazem, né? E nós, como seres humanos, somos seres de ritual. Todos os dias a gente faz rituais diferentes, né? Casar é um ritual. O batizado do primeiro ninho é um ritual. Cantar parabéns para alguém é um ritual. Você repete 108 vezes. Então, eles têm o japamala. O que é o japamala? É um colar cheio de bolinhas para você ir contando. Cada vez que você repete o mantra, você conta uma das bolinhas. E tem 108 bolinhas, porque segundo a geometria sagrada, o número 108 tem uma vibração, tem uma energia diferente. Então você vai contando isso, né? E isso eles fazem isso há 4.000 anos. Eu, como cristão, criado e treinado como cristão durante a minha infância, minha adolescência inteira, a minha vida inteira, quando eu via essa galera dos hindus, eu colocava tudo no mesmo saco porque eu era ignorante, eu não sabia diferenciar, não conhecia. Então eu colocava tudo no mesmo saco. Essa galera Hare Krishna, essa galera alternativa, né? Aí eu pegava, olhava os caras com aquelas bolinhas, aquelas coisas, eu achava que era um enfeite, era uma coisa de ninja, sei lá o que eu pensava na época, né? Mas eu não me importava muito. E eu olhava assim, cara, esse negócio é meio suspeito, né? O meu negócio é orar pra Deus, meu negócio é orar pra Jesus. Não vou ficar, esses negócios aí desses hindus, eu acho muito estranho. Sim, literalmente, é estranho, né? Porque cada um de nós cria uma maneira, uma ritualística diferente para lidar com a espiritualidade. E aí, o que a vida me fez? Eu fui morar no Japão. E quando eu fui morar no Japão, os meus olhos se abriram para esse mundo incrível, profundo, muito mais antigo do que o nosso mundo ocidental. E o paradigma judaico-cristão, para eu entender que na verdade, a verdade é relativa. Depende do ponto de vista de quem está olhando. Eu não posso chegar na pessoa e ditar a verdade para ela, assim como ela não pode para mim, porque a minha realidade é determinada pela experiência que eu estou vivendo, como a gente já viu. Então, ele vai contando ali, e vai fazendo os mantras com aquelas palavras. E vou fazendo sons diferentes, né? E aí, eu lembrei. Peraí um pouquinho, cara, mas eu já vi esse negócio em algum lugar. Eu fiquei tentando pensar e eu lembrei. Rapaz... O terço. O que é o terço católico? Se não algo que você vai usando para contar as orações. Quando você vai lá, se confessa para o padre, e o padre fala para você, olha, você, meu filho, você pecou, eu te entendo, mas Deus vai te perdoar. Vai lá e reza 10 Ave Marias, 30 Pai Nosso. Eu não tô nem parando para pensar na oração que eu tô fazendo, eu tô só repetindo, para entrar naquela energia também. Não é um mantra? É a mesma coisa, só que com uma palavra diferente, com uma história diferente. É a mesma coisa de eu colocar uma música e ficar ouvindo essa música de novo, das músicas mais tocadas do momento, né? Num país. Olha como tudo tá interligado, só que com pontos de vista diferentes. Então, você tem o terço, que você vai contando, você tem a oração que você vai repetindo, você tem o canto gregoriano. Não sei quem aqui conhece um canto gregoriano, que é uma coisa linda de se ouvir, né? Você tem um coral dos padres ou das freiras, e eles vão cantando em latim, e é maravilhoso, você se arrepia quando você escuta aquilo. Não é diferente dos monges budistas entoando um mantra. É a mesma energia, porque eu não entendo latim da mesma maneira que eu não entendo sânscrito, mas a energia eu sinto. E a galera entoando aquilo, e a coisa vai andando. Você deve estar pensando, Pedro, mas tem embasamento científico? Eu sou um cara muito científico. Eu gosto de saber a explicação por trás da coisa. Às vezes, eu não preciso da explicação completa, porque eu completo da minha cabeça os pontinhos que faltam. Mas se não tem explicação nenhuma, o negócio sem pé nem cabeça, aí é só crença. É só uma crença. Eu tô pegando o seu pensamento e trazendo pra mim, e aí não me adianta. Eu tenho que ouvir o seu pensamento e criar o meu pensamento, né? Análise crítica. Então eu quero te indicar uma pessoa que dedicou a vida inteira, um cientista, a estudar um mantra. Se você quiser estudar ou ler a respeito dele, ele vai te explicar a fundamentação científica da vibração fisicamente, né? Quando eu falo fisicamente, não é a matéria, mas são as leis da física que fazem com que mantras sejam tão poderosos para poder interiorizar a ideia, para poder
né? Mudar realidades. O nome dele é John Blofeld, tá? John Blofeld. Deixa eu escrever aqui no comentário para ficar claro. Aí você tira um print ou anota aí no seu papel e caneta, tá? John Blofeld. Ele é... Pronto, escrevi aqui, ó. John é J-O-H-N e Blofeld, que é B-L-O-F-L-F-E-L-D, tá? Blofeld. Ele é um cientista britânico do começo do século passado que era especialista em cultura asiática, né, em cultura oriental. Então ele entrava e estudava com profundidade isso, e ele escreveu um livro chamado Mantras, Palavras Sagradas de Poder. Essa é a tradução para o português. Ele tem outros livros, mas esse é o livro que eu achei em português para poder indicar aqui na Magic Morning, tá? Mantras, Palavras Sagradas de Poder. Ou seja, ele analisou cientificamente durante décadas por que as pessoas fazem aquilo e qual é o impacto que aquilo pode ter. E uma das coisas mais curiosas que ele descobriu, que eu queria compartilhar com você, né? Se você for ler o livro, você vai se aprofundar nisso. É que você não precisa nem entender o que você está falando para poder entrar naquele inconsciente coletivo, né? Carl Jung, ele trouxe esse conceito, que na verdade é uma releitura de coisas que já se fala há muito mais tempo em outras civilizações, do inconsciente coletivo. É o que eu, Pedro, chamo de internet universal. A gente tem um Wi-Fi rolando aqui em cima o tempo todo. E o que está rolando nesse Wi-Fi é o pensamento das pessoas. E o inconsciente coletivo do Carl Jung é quando você consegue acessar essa ideia que está rolando, que Platão chamava do mundo das ideias, né? O mundo das ideias e o mundo material. Você consegue acessar e trazer para você coisas que nem são suas, às vezes. Mas tá rolando aqui. Tô fazendo um download, tô puxando, tô sintonizando em coisas que tá rolando. E ele, nesse livro, o John, ele explica que o mantra, ele permite que a gente consiga se conectar nesse inconsciente coletivo em faixas de frequência diferentes desse inconsciente coletivo. Então, por exemplo, se hoje eu acordo de manhã e eu vou lá, abro o meu celular e entro no globo.com para poder ver as notícias do dia, né, gente? De manhã cedo, o que é a melhor coisa que a gente pode fazer? Ler as notícias do dia. Lembra que a nossa realidade é determinada pelo aquilo que a gente está experienciando? Dá uma olhada no que tem. O Globo.com é uma coisa icônica, porque ele tem 3 cores, ele tem 3 categorias de cores. A primeira categoria é a vermelha, que é só política e notícias do que está rolando. E geralmente é notícia ruim, né? Só notícia que você lê e fala assim, meu Deus, o mundo está perdido. É uma notícia mais desesperadora que a outra. No meio tem a coluna verde, que é dos esportes e futebol. Quase sempre futebol, né? E no canto da direita tem a coluna laranja, que é a coluna da fofoca e das celebridades. Me diz uma coisa. A minha vida, ela vai ser determinada pela política, pelo futebol ou pela fofoca? Não, não vai ser. Então o meu conselho pra você, talvez sugestão. Vou jogar uma sugestão no éter aqui, vai que você gosta, né? Não vale a pena começar o seu dia entrando nesse inconsciente coletivo. Porque é isso que a galera tá pensando, quem tá naquela frequência. Concorda? Né? Então vale a pena fazer outras coisas. Deixa pra mais de tarde durante o dia. Ou quem sabe nem ler naquele dia, pula, né? A gente pode escolher essa frequência que eu acesso. E quando eu faço mantras, eu consigo acessar frequências da energia das pessoas que pensam naquilo. Então, por exemplo, se eu pego uma frase como as frases da Louise Hay, que eu vou falando, olha, eu me amo, eu me aceito e eu sou digno de valor, qual é a frequência que eu estou acessando? Quem é o tipo de pessoa que também está falando essa frase? Quem é as pessoas que nesse momento estão tirando tempo para poder falar isso? São pessoas que querem se amar, se aceitar e querem ser dignas de valor, cada vez mais. E é nessa energia, nessa frequência, nessa faixa do inconsciente coletivo que eu vou acessar. Em vez de acessar aquela de coisas desesperadoras que me tiram a esperança. Olha o quanto eu preciso tomar responsabilidade sobre o que eu ponho aqui pra dentro. Caso contrário, complica. Caso contrário, voltando lá pro começo da nossa Magic Morning desse segundo episódio hoje, a minha vida vai ser um resultado natural de tudo que tá todo mundo jogando pra ser de mim e eu tô aceitando como verdade. E não tenho pensamento crítico, eu não crio essa proteção, né? E, enfim, no livro, John, ele explica com isso, é muito legal, vale a pena você acompanhar, certo?
dessas energias que eu acesso de forma inconsciente. Eu não presto atenção. Eu não me ligo que eu tô fazendo isso. Eu simplesmente conecto naquilo e eu não sei. Olha o perigo que isso tem, gente. De poder tá acessando. Por exemplo, anotei uns exemplos aqui bem interessantes. Por que você acha que quando aparece um ratinho no restaurante, as mulheres e alguns homens sobem na mesa e gritam, ficam maluco com medo de um rato desse tamanho? Por quê? Porque a gente tem no nosso DNA programado, culturalmente, o trauma da peste negra, que durante séculos dizimou quase metade da Europa. E depois que eles colocaram a culpa no rato, ninguém quer estar perto do rato mais. Interessante isso, né? Na época, as pessoas não sabiam que a peste negra era disso. Hoje, como a gente entende, a gente quase não tem casos de peste negra. Ainda tem. Tem alguns casos por ano, tá? Mas ainda quase não tem mais casos de peste negra. Tá controlado, né, gente? Na humanidade tá controlado. Outro exemplo. Mamadeira. A mamadeira, durante muito tempo, aquela mamadeirinha que a gente dá pros bebês, ela é esquentada no micro-ondas. Então ela é feita de plástico e é esquentada no micro-ondas. Até a ciência conseguir mostrar que dentro do plástico a gente tem um negócio chamado BPA, bisfenol A, tipo A, que é cancerígeno. Então eu pego o meu filho, o meu bebê, a coisa mais importante que eu tenho nessa vida, coloco a mamadeira dele no micro-ondas, bombo ele de células cancerígenas e dou para a criança tomar várias vezes ao dia. Durante os primeiros anos da vida dele, que ele é mais sensível. Qual é a dúvida que essa criança vai ter chance de desenvolver câncer mais tarde? Não tem dúvida. Quando a galera descobriu isso e entendeu, começou a se criar um novo tipo de plástico que não tem o bisfenol, que é esse elemento cancerígeno. E agora você pode esquentar no micro-ondas sem o risco do bisfenol. Tem outros riscos, o Vitor Sorrentino fala que tem outros riscos. Mas tem, pelo menos o bisfenol não está mais ali. Ou seja, assim como a peste negra, na mamadeira também, aquilo que é normal para mim num dia, quando eu atualizo, passa a ser uma mentira. Aquilo que era uma verdade passa a ser uma mentira, ou aquilo que era uma mentira passa a ser uma verdade. Depende da onde eu estava e do meu ponto de vista. Faz sentido isso, gente? Outro exemplo, durante muito tempo a tinta, essa tinta que a gente usa para pintar a casa, ela era feita à base de chumbo. Até descobrir-se que o chumbo também causa câncer. É um metal pesado, né? Ele fica preso na corrente sanguínea, não dá para tirar, é muito difícil de tirar. Então, eles mudaram, ficou proibido nos anos 50, 60, no Brasil um pouquinho mais tarde, tinta à base de chumbo. E hoje as tintas têm outras bases que não matam as pessoas. Por que eu trouxe esses 3 exemplos rapidinho agora? Quantas coisas são normais até eu entender que é perigoso? Quantas coisas na minha vida são equivalentes à peste negra? Até eu entender da onde que vem. E quando eu mudo aquilo, para de ter peste negra. Quantas coisas são como o câncer da mamadeira, quando eu mudo, eu paro de ter aquilo. Ou o chumbo da tinta, quando eu mudo, eu paro de ter aquilo. Esse é o poder de eu entender, eu estar constantemente atualizando. Buscando mais informação, aprendendo mais, me envolvendo com pessoas que me inspiram. E olha ao mesmo tempo o perigo de eu me basear, o perigo de eu me basear no espelho, nos neurônios espelho. Gente, a maioria das pessoas é inconsciente. Ela não tá aqui com a gente batendo esse papo. Ela tá lá vendo o Big Brother, ela tá vendo a política, ela tá vendo outra coisa, tá pensando no dinheiro, tá fazendo o que é prioridade pra ela, não é meu papel julgar. Tá buscando o que é prioridade pra ela, o que é verdade pra ela. São pessoas inconscientes. A maioria absoluta das pessoas são pessoas inconscientes. Então, se eu olhar para a volta e eu me basear no que é normal, que vem de norma, né, no padrão, para saber se eu faço algo ou não, eu tô perdido. Porque o normal é medíocre. A palavra medíocre vem de estar na média. E a média das pessoas é egoísta, pensa somente em si primeiro, quer se dar bem em cima do outro. Olha as verdades, depende do meu ponto de vista, né? São pessoas que têm outras prioridades. Então eu tenho que entender que evoluir muitas vezes significa andar um caminho mais solitário. Não é um caminho que você tem que andar completamente sozinho, mas vai ser mais solitário. Eu digo isso por experiência própria. Porque depois que eu entendo, eu não consigo mais ficar discutindo futebol como eu discutia no passado. Eu sou gremista, mas eu não consegui, os últimos 2 anos eu não parei pra ver um jogo. Nenhum, porque não dá tempo. Estou fazendo outras coisas que são mais prioridades.
Eu não consigo mais ficar discutindo política ou, sei lá, alguns outros elementos que são normais para as pessoas. Por quê? Porque em 5 minutos, quando eu paro de um lado de uma pessoa para conversar, em 5 minutos, eu tô falando de algo profundo. Eu tô falando do sonho de vida dela, do propósito do negócio dela. Eu quero saber qual era o sonho de infância, como é que foram os pais, como é que foi a criação, o que ela espera para o futuro. Eu não consigo ser diferente. E eu escolho não ser diferente. Eu espero que nos próximos anos eu possa ser cada vez mais profundo, não mais raso. Porque eu quero fazer a minha vida valer a pena. Porque a maioria das coisas que as pessoas fazem é... A gente tem que pagar boleto, né, gente? Trabalhar, pagar boleto, troca fralda, arruma o carro, faz um monte de coisa, faz parte do cotidiano da vida. E aquilo que eu acho normal hoje, talvez ontem eu achava perigoso e eu mudei agora. Agora eu tô com uma versão melhor. Mas assim como eu mudei de ontem pra hoje, amanhã eu vou ter que atualizar de novo. E depois de novo. E de novo. É um compromisso pra vida inteira. Então muito cuidado com as verdades absolutas que eu comprei, que eu carrego comigo, que eu nunca mais quero mudar. Porque é aquilo e pronto. Porque daí eu parei de desatualizar, né, gente? Aí ficou desatualizado. Eu parei e não dá. Não é legal. Como aplicar esse poder dessa tecnologia no seu dia a dia. Vou compartilhar com você agora, então, 3 dicas práticas para você aplicar na sua vida e no seu negócio, para colocar essa tecnologia do mantra, que eu espero que a essa altura tenha desmistificado a questão do mantra para você, e visto o quanto nós temos mantras da vida moderna. Nós vivemos mantras hoje e a gente não percebe, né? Então vamos começar a usar de forma consciente isso, ok? Vamos lá então, gente. Dica número 1. Ponto número 1. Filtre as verdades que escuta. Então, esse é o ponto 1, tá? Ponto 1.1, logo embaixo, 1.1. Entender que a maioria das pessoas está inconsciente. Lembrando que a mediocridade vem da média. E a maioria das pessoas que eu entro em contato todos os dias está na média. E ela não sabe que está na média. E a média, ela é medíocre. Não para me comparar para os outros, mas para me comparar comigo mesmo. Para eu ter certeza que a minha vida tá valendo a pena, né? Então eu quero estar muito mais acima. E se eu me basear pelo que eu tô vendo na volta, por aquilo que é repetido 1000 vezes, tem mais chance de eu estar baixando a minha média do que tá subindo a minha média. Tem mais chance. Então, primeiro cuidado. Cuidado isso, né? 1.2. O pensamento médio é contaminado. A mamadeira com BPA causa câncer. Então tem coisas normais, mas que estão contaminadas. E a pessoa, na média, ainda não descobriu. Mas a pessoa que está buscando essa elevação, ela consegue ver e ela não quer aquilo para a vida dela. Ok? O pensamento médio é contaminado, mesmo que a pessoa não saiba. E um filtro que eu gosto de fazer são 3 perguntas. Tá? Pergunta número 1. Isso faz sentido para mim? Porque às vezes faz muito sentido para o meu colega, para minha mãe, para Mirelle, que é a razão da minha vida, né? Faz sentido para as pessoas, mas para mim não faz. E eu tenho que ser honesto comigo mesmo. Assim como eu sou honesto com todo mundo que eu lido, eu tenho que ser honesto comigo mesmo. E eu tenho que dizer, por mais que você esteja fazendo isso, porque você esteja fazendo isso, e você está feliz, para mim não faz sentido, então eu não quero fazer. E eu não estou dizendo que a pessoa tem que parar, porque é uma verdade dela, mas para mim não. Senso crítico. Então, primeiro, número 1, faz sentido para mim? Número 2, me ajuda a progredir? Me ajuda a progredir? Isso tá me ajudando a progredir? Eu consigo ver que tá me levando para cima ou tá me levando para baixo, né? No sentido figurado, né? Tem nada a ver com céu e inferno, não tem nada a ver. Mas no sentido de tá elevando a minha vibração ou tá baixando a minha vibração? E a pergunta número 3 é, me torna alguém melhor? Me torna alguém melhor? Então tudo que eu escuto, Pedro, tá? Eu tô compartilhando com você só o que eu aplico. Eu não tenho moral pra falar uma coisa que eu não faço. Isso faz sentido pra mim? Isso faz sentido pra mim? Isso me ajuda a progredir? Isso tá me tornando alguém melhor? Porque se não passa nesses 3 filtros, tem chance de que não é pra mim. Pode ser pra outra pessoa, mas não é pra mim. Beleza? Primeiro ponto. Segundo ponto. Criar um ambiente elevado na casa e no trabalho. Número 2. Segunda maneira de aplicar isso na prática. Criar um ambiente elevado na casa e no trabalho.
Ou seja, eu preciso cuidar do ambiente onde eu estou inserido, porque esse ambiente ele influencia em mim, né? Ele influencia nas decisões que eu vou tomar, no como eu vejo o mundo e tudo mais. Então eu preciso cuidar disso. 3 dicas para você poder cuidar do ambiente bem simples, tá? Coisas bem simples que você pode aplicar. Número 1, cuidado com as conversas que você tem nesse ambiente. Porque a conversa, ela muda a energia, né? Você já percebeu que quando você está falando de uma coisa triste, de uma doença, de uma dificuldade, fica aquele clima pesado. E quando você fala de uma coisa bonita, conta uma piada, uma história, relembra, fica um clima alegre, parece que está mais iluminado o lugar? Tá mais iluminado. Então, a gente precisa cuidar das conversas. E a conversa, Jesus de Nazaré dizia que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que sai pela boca. Né? Então, será que o que eu falo é cancerígeno para quem escuta? Pá. Que baita filtro, hein? Que baita filtro! Da mesma maneira que a mamadeira eu não quero dar para um filho porque causa câncer, o que eu falo é cancerígeno para quem escuta? Ou é algo que eleva a pessoa? Pra gente pensar. Pra gente pensar, tá? Cuidar das conversas que a gente tem no ambiente. Número 2. Colocar boa música no fundo. Colocar boa música no fundo. Quais são as 2 músicas que eu acho que vale a pena você colocar? Entra no YouTube, coloca num playlist no YouTube. Música clássica pra mim é a grande música que mais me conecta com os níveis mais elevados de ideias mais elevadas, é música clássica. Eu escrevi o meu livro em 7 dias só ouvindo música clássica. Só não, mas em grande parte ouvindo música clássica. E a música clássica você não tem que entender, é um mantra. Lembra que o John, no estudo dele, ele falou que o mantra você não tem que entender. Só você repetir, você entra na frequência, não precisa entender. Então, é a mesma coisa. Só de você deixar rodando no fundo, já muda a vibe do lugar, né? Ou você colocar uma música para meditação no YouTube, é muito bom também. Que é uma musiquinha de fundo, você nem lembra que ela tá rolando. Ela tá bem baixinha lá no fundo rolando, mas isso muda a vibe no ambiente. Quem chega na sua casa ou entra no seu quarto e sente que um clima é diferente, tá? Então, fica a dica. E número 3, dica 2.3, né? 2.3 é usar fotos e estátuas que inspirem. Usar fotos e estátuas que inspirem. Ou seja, a gente é um bicho muito visual, né, gente? A gente é muito visual. Então, quando eu olho fotos na minha casa, são fotos que me inspiram, fotos que me trazem alegria. Eu tenho imagens que pra mim representam muita coisa. As estátuas que eu tenho, muitas vezes a gente coloca uma estatuazinha de uma coisa bonita que a gente ganha de presente, ou comprou em algum lugar, mas não necessariamente tem um significado pra gente, né? Agora você imagina você colocar uma imagem de uma águia. A águia é um animal emblemático. É o animal símbolo, falando de marketing e de marca, né? É o animal do branding mais poderoso dos Estados Unidos. Você já viu que no dólar tem uma águia? Que os Estados Unidos, em todo lugar, eles usam a águia. É um animal que voa muito alto, que ele tá por cima, que ele tem visão, que ele tem alcance, né? Então você usar isso, e você pode jogar no Google depois lá, o significado arquetípico dos animais. Eu topo falar sobre isso. É um assunto que eu gosto bastante de falar. Porque as marcas sabem disso, não é à toa. Que as marcas sempre têm um arquétipo por trás que utiliza porque conecta com a gente, tá bom? Ponto 3, de como aplicar isso na prática é escolha um mantra pra minha vida. Ou seja, você escolheu um mantra que você quer pro seu dia a dia. Mantra mesmo. Mantra clássico, lá do povo do Oriente, né? Dos indianos, dos shintoístas, dos budistas e tal. Que foi o que o John estudou a vida inteira e ele se tornou especialista nisso. Então, como é que você faz isso? Entra no YouTube e coloca mantra pra ouvir. E tenta escolhe qualquer um mantra que você quiser. Tem mantra pra tudo que você imagina, com frequências diferentes. Mantra pra ganhar dinheiro, pra prosperidade. Mantra pra emagrecer. Mantra pro casamento, né? E vai ouvindo e vai sentindo o que bate com você aqui dentro. Qual é o... Bate com o seu santo? A frequência tá ali, né? Tá conectado? Ou é uma coisa que você fala assim, não gostei. Tá tudo bem, não tem problema. Escolhe um. E se eu puder te indicar um, pra finalizar, eu quero te indicar o Ho Oponopono, que é muito famoso. Eu garanto que uma galera que tá aqui conhece o Ho Oponopono. E o Ho Oponopono, ele é uma maneira de você entrar nessa frequência mais elevada
que significa 4 coisas, né? O Ho'oponopono, uma técnica havaiana, você pode jogar depois no Google para poder falar, para poder estudar sobre isso, que ela fala: sinto muito, me perdoe, te amo e sou grato. Sinto muito, me perdoe, te amo e sou grato. Sinto muito, eu realmente sinto se eu causei algum problema para você, de coração. Me perdoe, eu me comprometo de não fazer mais. Me perdoa dessa vez que eu me comprometo que não vai acontecer de novo. Eu te amo, assim como eu me amo, eu te amo. Nós estamos todos interligados, né? Você é importante pra mim. E eu sou grato por você existir. Eu sou grato pelas coisas que eu tenho na minha vida. Eu sou grato pelos problemas que eu tenho na minha vida porque estão me ensinando. Imagina você, o mundo que a gente ia viver se todo mundo fizesse essas 4 coisas. Se todo mundo olhasse pro lado e falasse: opa, sinto muito, me desculpa. Me perdoa eu ter te magoado, te decepcionado, ter me atrasado. Me perdoa ter vendido uma coisa e não ter entregue. Né? Olha o nível de consciência. Te amo. Estamos todos conectados. Eu te amo, mesmo eu não te conheço, mas eu te amo porque a gente está aqui pelo mesmo objetivo. E sou grato. Eu sou grato por tudo que está acontecendo. E não importa o que aconteça, eu vou continuar sendo grato. Será que a gente vai viver num mundo melhor, gente? Será que a gente vai viver num mundo melhor? Então é algo bem simples que a gente pode fazer. E a minha dica é você testar 7 dias. Testa 7 dias. Ho'oponopono, fazendo Ho'oponopono, uma vez por dia que seja, né? Se puder fazer mais vezes, melhor. Mas uma vez por dia. E olha como isso mexe com a nossa frequência e mexe como a gente lida com os problemas do dia a dia. E eu consigo enxergar o quanto a gente no nosso negócio, na nossa empresa, se torna uma ferramenta muito mais eficiente quando primeiro eu arrumo aqui dentro. Quando o Pedro se torna uma pessoa melhor, a empresa do Pedro se torna uma empresa melhor. Então, não é ou um ou outro, é paralelo. As coisas têm que andar de forma paralela. O que prende a nossa atenção dita quem somos. O que prende a nossa atenção dita quem somos. E essa frase é uma frase que eu tenho vivido na prática todos os dias. Aquilo que prende a minha atenção diz muito sobre quem eu sou. Se eu gasto muito tempo lendo notícias de tragédia, é porque eu tô vibrando na tragédia. Se eu gasto muitos dias falando de coisas inspiradoras, é porque eu tô inspirador. Então é uma maneira de eu poder ver. Muitas vezes eu não consigo olhar para mim e me enxergar. Então olha para aquilo que está prendendo a sua atenção. Olha para o tipo de conteúdo que você passa mais tempo consumindo durante o dia. E isso vai ser um feedback da vida pra gente. Para dar uma dica pra vida. Para mostrar em que momento a gente tá. E tá tudo bem, não existe, né, ruim, bom, em relação a quê? Eu tô ruim hoje, comparado com o passado, eu tô muito melhor. Mas comparado com o Pedro que eu imagino pro futuro, tem bastante trabalho pela frente ainda. Então, eu acho que isso é uma coisa que se aplica para todos nós, né? O que prende a nossa atenção dita quem somos. E que a gente possa lembrar disso durante o nosso dia, durante o nosso mês, durante o nosso ano, para cada vez mais começar a mudar a nossa frequência e sintonizar em estações que valem mais a pena.